Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais e ao trabalho que ajuda sempre você a questionar esta realidade. Muita paz e luz a todos vocês. Como é que vocês estão? Hoje, dia 7 de setembro, né? 7 de setembro, 13 dias. Daqui a 13 dias eu faço 39 anos. Ah, tá. Daqui a 13 dias eu completarei 39 anos de idade. Mais um pouquinho. Hã? Mais um pouquinho. Não, é porque você não entendeu. Agora eu faço aniversário ao contrário. Vai regredir. Eu cheguei aos 40, aí eu me permitia ir aos 41. Aí agora em diante eu vou regredindo para trás. Daqui a mais ou menos 20 anos eu vou ter 20 anos. Daqui a uns 30 anos eu vou estar brotinho de novo. Brotinho, igual semente. Jogar dentro da terra, né? Fala, pessoal, tudo bem com todos vocês? Sábado, 7 de setembro de 2019, às 15 horas e 20 minutos, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Quente ao extremo, mas eu gosto do calor, viu? Eu vou falar pra vocês, tá quente, mas eu adoro o calor, não gosto de frio, tá? Nunca vocês vão dizer que eu amo frio. Bom, pessoal, tô fazendo essa transmissão. Tava aqui em casa hoje, estou fazendo um processo meditativo, um trabalho de energização muito forte. Até ontem eu tinha programado mais sobre fazer uma transmissão ao vivo, mas ontem não era bom que eu gravasse, viu? Ontem, mesmo tendo vontade, não era bom que eu gravasse. Ontem mesmo... Ontem eu até arrependi. Chamei o Michael para sentar, para conversar. E expus segredos cósmicos, astrais. Que ainda bem que ele tem uma mente muito boa. Porque senão eu teria destruído a mente do meu filho ontem mesmo. Não era, Fabiana? É. Não era? Era ou não era? Sim, com certeza. Ô, Michael. Acho que ele tá jogando. Então, ontem até fui responsável com ele. Falei, não, vem cá. Hoje vamos sentar, vamos conversar, vamos trocar umas ideias. Eu vou te passar segredos dessa realidade, segredos daqui, que nunca você comente com ninguém. Guarde pra você, é um presente meu pra você. E depois de tudo, o cérebro do moleque começou a bugar. E ele falou, pai, se você fala isso daí, você simplesmente... Eu não sei nem o que falar. Isso realmente nunca deve ser dito. São coisas, segredos que só depois que morrer a pessoa vai ver, né? Depois da morte ela verá o que realmente é isso que você está falando. Porque enquanto estiverem encarnados em carne e ossos, vivendo essa vida na terceira dimensão, nunca saberão, podem ter certeza. Mas, pessoal, eu estou aqui hoje porque realmente eu estou boquiaberto, trabalho durante o dia, não tenho tempo para ficar vasculhando, nem o meu próprio Facebook eu leio todos os comentários, para vocês terem uma ideia. Geralmente eu leio os comentários próximos aos primeiros, né? Eu coloco a postagem, vem comentários, aí eu dou uma lida ali. Mas para falar a verdade para todos vocês, às vezes nem comentários eu vejo, às vezes tem algumas pessoas que podem ficar um pouco griladas, né? Porque eu manifesto alguns e outros não. Mas hoje, dando uma analisada, eu vi que situação deprimente se encontra esse país. Se bem que o Brasil sempre foi um país deprimente, né? Como esse país é um país extremamente deprimente, como o povo desse país é um povo neurótico, é um povo extremamente fanático, religioso, e não só o crente, mas o espiritualista e todas as outras religiões. Tudo quanto é fuleiragem que se criar no mundo, em qualquer lugar, em qualquer país que for criado e que não vingar lá porque o povo lá parou para pensar e viu que é mais uma caganeira espiritual e que eles repudiam de lá, sempre vai ter alguém trazendo pro Brasil e aqui vai vingar e vai ser sucesso, né? E aqui eu posso dizer para vocês, vai vingar e vai ter gente que
vai defender a unhas e dentes. É por isso que eu defendo. Eu tô caçando um negócio aqui no meu computador, pessoal, por isso que eu tô olhando aqui para minha tela. É por isso que eu defendo a neutralidade. Eu não sou contra o religioso. Religioso é um condenado, ele é um mente aprisionada, como eu também já fui, já relatei tantas vezes para vocês, né? Até os seres cósmicos, eles podem se tornar religiosos. Não achei que, pô, tá bom. Mas olha só, eu tava vendo, né? Se vocês estão ouvindo uma pessoa que já foi muito homofóbica, eu era um tipo de pessoa. Porque o que acontece? Quando você, lá no plano astral espiritual, na verdadeira realidade, os dominadores, de uma certa forma, porque Jeová, que é o Draco refugiado, o dragão refugiado de Orion, o Deus soberano de todas as vertentes religiosas, dogmas, credos, o pai de todos os avatares, né, o criador, o inventor de todos os avatares criados nessa realidade, né? Aqui é uma fazenda de colheita de energia ectoplasmática, né? E o que acontece? Para que se povoe, né? Para que se tenha pessoas vivendo, para que se tenha pessoas habitando, crescendo e povoando a fazenda, o planeta, a realidade de Jeová, o dragão vermelho refugiado de Orion, precisa-se que tenha. Porque uma coisa que eu vou falar umas coisas em linhas temporais, e agora no retorno dos humanos cósmicos. Os humanos cósmicos não têm órgãos genitais não, viu, pessoal? Mulheres não têm seios, né? Os homens não possuem as suas genitálias, as mulheres igual aqui não. Os alienígenas, tirando os spoilers bem bacana, Dracos reptilianos, os mais modernos, não procriam mais de forma primitiva. De uma certa forma, para os seres cósmicos alienígenas, o ato da concepção, da criação via, como eu posso dizer para vocês, via relação sexual, para vocês entenderem, isso é algo nojento, é algo asqueroso. Quem são os alienígenas que fazem sexo? São dracos e reptilianos. Mas os reptilianos e os dracos que têm o ato sexual ainda como modo de criação no universo são considerados seres muito arcaicos e atrasados. Muito arcaicos e atrasados. Tirando os dracos e os reptilianos, ninguém nesse cosmos faz sexo. A criação cósmica ela é diferente. Nos humanos cósmicos eu abordarei isso para você. A humana real cósmica ela não possui um par de seios. Ela não possui a sua genitália como aqui. Não existe sexo entre os alienígenas, como é. Aqui parece um canil de animais, de cachorro, que você coloca um instinto de procriação número 1000 e manda eles cruzar e o pau quebra. Não existe relação sexual como conhecida no universo. Até os dracos mais, digamos, evoluídos, mais, digamos, modernos, digamos assim, né? Para vocês terem uma ideia, não tem esse ato mais. Até aquele filme Superman, o Homem de Aço, eles mostraram isso. Que existia uma grande contenda em Krypton, porque naquele filme mostrou muitas verdades, viu, pessoal? Jor-El e a mulher dele quebraram as regras e leis, concebendo um filho nos moldes antigos, arcaicos, quebrando todas as regras existentes no planeta de Krypton, e por isso eles seriam considerados lá pessoas que quebraram regras, criminosos, porque os kryptonianos estavam num grau muito elevado já de criação aperfeiçoada.
Jeová, ele defende muito isso, sabia? Ele defende o sexo. Porque esses seres, eles são tão primitivos, tão arcaicos, e dos inúmeros motivos que abordarei em Guerras Orianas de Orion, né? Que um dos motivos, de imensos motivos, para vocês terem uma ideia, foi justamente o que foi retratado, até mostrado no filme lá do Superman, o Homem de Aço, né? Jeová, ele defendia que os moldes em Orion se pudesse voltar ao preciosismo antigo. O que é o preciosismo antigo? Era o ato de eles conceberem criações através de um ato tão primitivo, tão arcaico, tão grotesco ao nível cósmico, que no caso seria aí o ato da relação sexual entre genitálias, né? Entre o que? Entre ali, ó, como eu posso dizer, interação de genitálias propícias para os moldes de criação. Isso já foi abolido no universo, ó, há muito e muito tempo. Então, vocês vão perceber que os primordiais mudaram alguma coisa. Mudaram alguma coisa. Então, a procriação, ela é uma coisa muito arcaica, muito primitiva, a criação primordial do universo. Então, assim, o ato em si sexual, aqui na Terra não é para o marido e a mulher expressar o amor um pelo outro, não. Porque o amor sincero e verdadeiro, ele não precisa de transar sexo, ele precisa de respeito, carinho, compreensão, um compreender o outro, certo? Esse negócio, a coisa do sexo em si é uma coisa já justamente só para o quê? Para a criação. Jeová coloca o homem, e o homem, ele quer procriar com todas as mulheres que ele vier na frente, né? Ele quer ser machão. E aí é isso, né? O universo, os seres alienígenas, se alguém falar pra você que um ET tem órgão genitália, tem órgão sexual, e vocês, eu vou dizer pra vocês, essa pessoa está mentindo, ou ela está tendo contato com algum reptiliano, né? Os Dracos não contatam assim, e ele está mentindo para ela, se passando. Então não existe em si no universo o ato sexual. Existe o que? Todas as civilizações têm as suas formas particulares de o que? De crescerem, de abrangerem, de evoluírem. E o ato sexual é algo muito atrasado e primitivo dos primórdios. Seria mais ou menos assim, para nós. Você olha, né? Você olha lá no... Você pega essa modernidade, entre aspas, de hoje, você vai olhar... Olha o Homem da Pedra, né? Você vai ver uma discrepância ou uma diferença gigantesca, né? Você fala, misericórdia, os Homens da Pedra, aquilo ali é o cúmulo do atraso da existência. Os humanos terráqueos, ou os próprios dracos e reptilianos que ainda persistem no ato da genitália, na concepção de sua cocriação, das suas crias, né? dos seus descendentes, isso é visto no universo da mesma maneira pelos seres alienígenas. É visto da mesma maneira. É um ato tão arcaico, mas tão antigo, que quase ninguém usa. E Jeová, um dos imensos motivos, foi justamente a imposição do seu Deus que você adora, seja ele em qualquer vertente religiosa, espiritualista, esotérica, ele é o pai de todos, né? Ele muda o nome, mas é o mesmo. Então o que acontece? A mulher aqui, ela é criada só para parir. Tô errado, Fabiana? A mulher aqui, a criação é que a mulher ela é só uma caixa onde será depositado ali, né? E ela gerará um filho. Pro Deus, né? As mulheres, ai, eu amo meu Deus, ai, papai, oh, papai.
Porque a mulher passa por um período extremamente horrível, que é um período menstrual, que para mim o período menstrual, ele é uma violação, ele é, de uma certa forma, uma agressão à mulher, justamente para prepará-la para o que? Uma possível, né, geração, criar filhos. Então vocês veem que, né, os moldes... Então já deixei para vocês, humanos cósmicos não fazem sexo, porque os humanos cósmicos, como 90% dos seres cósmicos e muitos dracos e reptilianos cósmicos também não fazem mais, somente aqueles que possuem o ato da concepção, como você aqui é conhecido de você, esses são muito atrasados, muito arcaicos. Vocês entenderam? Bom, eu não tô muito mais de ser aquele cara bonzinho, não. Se você gostar de mim a partir de agora em diante, vai ser do jeito que eu cansei. Depois dessas experiências que eu tive com a minha mãe lá na verdadeira realidade, eu vi, deixa a máscara cair. Você não é bonzinho, seja para eles o que eles vão encontrar lá no plano astral quando eles morrerem. Porque ninguém vai receber vocês sorrindo, abraçando, sendo carismáticos. Então, eu acho que eu vou começar a tratar todos vocês da forma que vocês vão ser recebidos lá, tá bom? Para vocês já se habituando. E aí eu fico vendo, né, o machismo dos homens, né? Como Jeová, ele induz mentalmente na cabeça do humano que, né, o homem ele tem que ser macho, né? Lógico, ele tem que cumprir o papel programado dele de gerar filhos para um ser que usam aqui todos como animais. Então o homem, ele é machão, né? Machão entre aspas. O que tem de machão dando ré no kibe aí, sabe esses caras muito bravo, esses caras muito defensor da família, sabe esses caras muito defensores dos direitos familiares, sabe esses caras que demonstram serem machos alfas, tops, sabe esses caras que são moralistas ao extremo, dá tudo ré no kibe, disfarçado. Como adora levar uma manjuba na traseira e gemer igual a mulherzinha. Se você conversa um dia que você tiver oportunidade, né, de dia em algum lugar, assim, conversa com um travecão para vocês verem as histórias que eles vão te contar de quantos papais de família aí, machão, que se vê um homoafetivo, que não é homossexual, né? Me corrigiram os meus amigos, o homossexualismo é doença, o homoafetivo é um estado, é uma condição do ser de estar em si. Então vocês vão ver que muitos homens, né, pais de família, honrados, defensores da religião, defensores de Deus sobre todas as coisas, defensores da moralidade da família. Vocês vão perceber esses homens com a voz grossa, másculos, né? Como adoram ficar de quatro e virar mulherzinha escondido. Escondido. Mordem a fronha, literalmente. E aí depois que eles deixam de ser a mulherzinha, que é o sonho deles, mas tem que representar um papel na sociedade. E aí o que acontece, né? Aí eles já incorporam o macho falsificado, né? Que o homem de verdade não é aquele que é bravo, defensor da família. O homem é o cara que tem caráter. É aquele que respeita o homoafetivo, ele respeita o negro, ele respeita qualquer ser de outra diferença. Gente, o que tem de homem que gosta de vestir uma calcinha, não é, Fabiana? O que tem de homem que gosta de vestir uma calcinha dentro do banheiro, escondido da esposa, na hora que tá tomando banho e fica dançando, rebolando. Eu já ouvi muitas histórias.
E aí eu estava lendo aqui hoje, me inteirando que é o tempo livre para me poder ver isso, né? E eu fiquei horrorizado. Falei, misericórdia, como esse país está realmente no fundo do poço. Realmente no fundo do poço. O Brasil sempre esteve no fundo do poço, mas ele nunca esteve tão afundado quanto agora. Um bando de neuróticos religiosos que estão tentando impor suas fés, suas quase fezes também, né? Suas fezes em cima das pessoas. Fiquei vendo esse caso aí do Rio de Janeiro, né? Do prefeito do Rio de Janeiro, implicado com uma história em quadrinho que não tem nada demais. Não tem nada demais. Eu sou uma pessoa que eu defendo o respeito à moralidade. Eu sou uma pessoa, tipo assim, eu não apoio os homoafetivos que queiram ser depravados na rua, que queiram se chamar a atenção, que queiram afrontar as outras pessoas como um ato de ego e vaidade. Eu não apoio a promiscuidade, eu não apoio essas coisas. Assim como eu não apoio os homoafetivos que são dessa forma, e eu os repudio, eu repudio todos os héteros que também são promíscuos, que querem afrontar a sociedade, as pessoas, num ato de ego e vaidade, num ato de humilhação. Então eu não apoio ninguém a nada que desrespeite ou que venha a querer chocar, impor na força. Eu não apoio. Eu não apoio o ser humano que é assim. Eu fiquei vendo, né? Se você for ver o Rio de Janeiro hoje, até esses dias eu estava vendo uma publicação de uma pessoa do Rio de Janeiro, nascida e criada no Rio, que estava indo para o Espírito Santo, né, o estado do Espírito Santo, e a pessoa colocou assim: basta você sair do Rio de Janeiro que você sente na hora a mudança de energia. Como você percebe a mudança de energia? Bom, Rio de Janeiro, temos os carnaval, que são pura pornografia, né? Mulheres nuas, não vou dizer semi-nuas não, né? Nuas, dançando, rebolando, insinuando. As televisões abertas, hoje criança dorme às 2 da manhã, 1 da manhã, é difícil. Os moleques viram até a noite jogando, né? As transmissões transmitindo aí, né? Fazendo suas transmissões. O turismo sexual avassalador no Rio de Janeiro. Bandido, traficante, milícia por todos os lados. Um estado, eu vou dizer para vocês, uma cidade bonita, bela, com muitos recursos naturais, turísticos lindos, que devia ser tratado com mais carinho, com mais respeito, porque o Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil. Embora temos outros cartões postais, mas o Rio é o número 1. É a cidade mais conhecida que existe do Brasil, é Rio de Janeiro. E deveria ser tratada para ser uma boa representação, né? Um bom cartão postal do país. Mas aí você vê o Rio de Janeiro bandido para tudo quanto é lado. Milícia para tudo quanto é lado. Políticos ladrões roubando, quebrando o estado, a cidade, para tudo quanto é lado. Vocês veem o Rio de Janeiro no estado lastimável. Lastimável. E aí eu fiquei vendo esse prefeito pastor, né? Temos já um presidente pastor. Por isso que eu falo para vocês, não se envolvam com políticas.
Entenderam? O Brasil, o que aconteceu no caso do Bolsonaro, né? Bolsonaro não foi um voto, ele não foi votado pelos brasileiros porque era um mega político, um homem com propostas de mudanças, uma pessoa hiper capacitada. Ele não foi votado por isso, porque era a melhor opção, de forma nenhuma. O Bolsonaro, ele só ganhou as eleições porque foi um voto de protesto. O brasileiro votou sem pensar o que estava fazendo. Simplesmente não queria outra porcaria lixo que estava sendo o PT. O Brasil chegou numa situação que você não tem para onde correr. Ou você fica no fogo ou você cai na brasa. Ou você fica na frigideira ou você cai na brasa. Pessoas extremamente despreparadas, não só o Bolsonaro, como os outros do PT também. Olha o estado lastimável que o nosso país se chegou. E se o Bolsonaro tivesse perdido, o Brasil estava fudido da mesma forma, porque ia estar na merda. Brasileiro. O Brasil chegou numa situação onde o Brasil está na merda. De todos os aspectos, não tem salvação. O Brasil ia estar na merda com o PT e está na merda com agora. Sempre, ou seja, o Brasil está na merda o tempo todo. É por isso que eu falo, não percam o tempo de vocês defendendo políticas. Não percam, porque são todos um bando de despreparados. E o Bolsonaro só foi eleito não porque ele era a melhor opção, é porque foi um voto de protesto. O povo votou na birra. Tipo assim, a gente não quer mais o PT. Nós votamos em qualquer um que não seja do PT. Podia ser um Zé lá da roça, com a enxada na mão, se candidatando a presidente, que o povo ia votar. Não queria mais. Então não foi isso. Mesmo porque as pessoas não sabem, no caso, eu não tenho afinidade por nenhum partido político, mas aquele que muito se proclama que não existe queixas de corrupção, que não existe corrupção contra si, deixam de ser bobos, viu? Eu posso muito bem alegar no mundo político que não existe nada, nenhuma prova de corrupção contra mim, mas eu uso pessoas que fazem para mim. Abram seus olhos. O brasileiro ainda é muito burro, o brasileiro ainda é muito tapado, entendeu? Eu posso alegar, não existe uma prova de corrupção contra mim, é porque eu faço a corrupção um pouco mais inteligente. Eu uso terceiros para fazer para mim, que se alguém for culpado não vai chegar a mim. Falta ao brasileiro, não pensa não. Então, onde eu voto para você, onde eu falo para vocês, eu fiquei vendo aí, né, esse mico, né, essa vergonha alheia, ou a vergonha de todos nós, para demonstrar o estado deprimente que o nosso país chegou. Mas não tinha... Eu volto a ressaltar que com o Bolsonaro ou sem o Bolsonaro, com o PT, ia estar tudo a mesma merda. Nós, brasileiros, nós estamos numa situação de um país tão complicado energeticamente que não nos resta opções boas. Então ganha aquele que conseguir ser mais hipócrita e as pessoas votarem por votos de protestos e não votos racionais. Marcelo, Oi. só te interrompendo um pouquinho, né? Você falando do Brasil, Sim. o país tem aquilo que ele merece. Todo país tem... Infelizmente, o que se vê com as pessoas no Brasil, independente se é político ou se é pessoas comuns, é que as pessoas, o brasileiro, o ser brasileiro, o humano brasileiro, ele não tem respeito por nada. Não. Então, por falta de respeito, ninguém que subir lá vai fazer alguma coisa, porque isso é do brasileiro. O brasileiro Ele sempre... é que é assim. Não adianta ir 1 ou 2 ou 3 ou 4, sempre vai ser. Esses dias nós estávamos comentando, não sei quem assim. tomou vantagem, tirou vantagem de uma outra pessoa, prejudicou. Sim, sim. Né? Eu falei, olha que foda, Isso, Fabiano, olha eles, aqui. O brasileiro, a população reclama, porém, se um caminhão bate, o motorista morre, a própria população saqueia o caminhão. Enquanto o homem está lá, o motorista está morrendo, né, as pessoas estão saqueando as caixas, a carga. Aqui, o homem
homem brasileiro não respeita as mulheres. Isso já foi o homem brasileiro trata a mulher como prostituta. Todo homem brasileiro vê a mulher apenas como uma prostituta para satisfazer o seu ego e ter vantagem sexual sobre elas. Não respeita. Não respeita a mulher, não respeita a criança, não respeita escola, o professor, não respeita. O país é derrubado pela sua própria nação. Se fosse um país que as pessoas, não adianta querer mudar político, as pessoas, se elas se mudassem, pensassem diferente, passassem a respeitar o próximo, com certeza, na hora que fosse alguém lá pra cima, que fosse estar lá junto de outros lá, mesmo que nós sabemos que lá existem regras e quem manda não são eles, mas são laranja, mas mesmo assim o país ia andar como tantos outros países andam. A questão é o pensamento do brasileiro que não tem respeito. Eu só tenho vergonha de falar que eu sou brasileira, infelizmente, porque as pessoas não respeitam as outras. Pode ser lá um rico, um pobre, qualquer um. Eles não têm respeito. É tudo igual. Rico, não pobre, é tudo igual. Um rapaz passando aqui, se ele vê uma bicicleta encostada, ele não tem passagem na polícia, ele vai pegar a bicicleta. Foi esses dias, né? Teve um rapaz aqui em Minas, pessoal. Rapaz nunca teve passagem pela polícia. Saiu do serviço, saiu do trabalho. Foi isso, eu lembrei agora. O cara saiu do trabalho com uniforme de empresa. O cara nunca teve uma passagem pela polícia. Viu uma bicicleta de um senhor parado na porta do supermercado. O senhor entrou rapidão para comprar algo e saiu rápido. O cara saindo do trabalho, ele já pegou a bicicleta lá na porta e saiu. Nunca teve passagem pela polícia. Isso é o pensamento do brasileiro. É ter vantagem sobre o outro. Isso é todo brasileiro. Isso não é um político, não é um pobre lá que mora mais na periferia. Isso é o pensamento de qualquer um. Isso é o brasileiro, infelizmente. Então não tem saída, não tem o que melhorar. E aí a falta de respeito vai até a vergonha nacional que foi hoje. Isso, a situação ontem, que aconteceu, né? Aí você vê igual no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a cidade do sexo. Rio de Janeiro já virou simbolicamente conhecido mundialmente a cidade do sexo, da pornografia, né? Tanto que eu uma vez ouvi uma reportagem dos americanos falando que a índole sexual, a libido sexual, olha que falam lá de fora, a libido sexual do Rio de Janeiro é a maior do mundo. Olha que absurdo, que ponto que chegamos. Olha que absurdo. E eles vêm pra cá pra quê? Os estrangeiros vêm para o Brasil só para transar com as brasileiras, só para ter sexo. Eu já conheci muitos estrangeiros. As pessoas passam pra isso, aí eu fiquei vendo o tal do prefeito, aonde que os cariocas estavam com a cabeça de votar num homem desse. Parece que uma energia puxa a outra, né? Quando eu converso com cariocas, os cariocas dizem que o Rio não tem... O homem não fez nada até hoje. O Rio tá uma lástima. Tá uma lástima. Então o que acontece? Prestem atenção. Eu fico vendo. Isso é Jeová. O culpado disso é Jeová. É a mentalidade do... O homem tem que ser da mulher, a mulher do homem, né? Eu fiz um vídeo, para quem não assistiu, tem um vídeo sobre homoafetivo, né? Até coloquei o título homossexualismo também para chamar atenção sobre isso. Eu já abordei muito sobre esse tema, né? Assistam esse vídeo se vocês não assistiram. E aí o que acontece? O cara quer me tirar uma revista em quadrinhos com apenas um beijo ali simples, uma coisa tão inofensiva entre dois personagens ali da história em quadrinho. Olha que história em quadrinho, eu sempre fui uma pessoa de ler muita história em quadrinho desde criança. Eu gosto da arte do desenho. E aí o que acontece? Retirar uma história em quadrinho e ainda colocar em capa... Olha aonde vai a hipocrisia do ser humano, né? Pegar a história em quadrinho, colocar num plástico preto com o dizer impróprio para as crianças. Gente, a internet... Qualquer criança hoje, olha só como que
É ridículo a atitude do homem, né? Colocar uma história em quadrinho num saco preto e colocar ali, né, impróprio para as crianças. Porque as crianças não podem ler aquela história em quadrinho que tem uma página com apenas uma imagem de 2 rapazes se beijando. O que tem de mais 2 rapazes se beijando? Muitos machistas vão dizer que é a violência à sociedade. Quantos de vocês, pais de famílias, machistas, homens, defensores de Deus e de suas igrejas, você pode até estar numa igreja, tendo um cargo lá. Quantos de vocês, não é, adoram beijar na boca de garotos de programas e ainda pôr a boca em lugares muito mais, digamos, ofensivos, né, à sociedade, né? Vocês não gostam só de beijar, mas adoram pôr a boca. E como adoram, não é mesmo? E ainda adoram ficar de 4 pra manjuba entrar e vocês gemer igual mulherzinha. O que tem de machão aí? O que tem de machão aí, que bate no peito, que é defensor da sociedade e da família, que adora dar uma ré no quibe e vestir uma calcinha, a hipocrisia é muito grande. Sabe o que mais deixa de indignação? É que uma coisa, uma imagem, isso é de indignar qualquer pessoa. Uma imagem de 2 rapazes dando um beijo na boca é uma polêmica danada. Mas o que ofende uma família é um homem que é casado, né, ficar com uma outra mulher, né? Ele tá ofendendo a família dele, tá até separando em matéria de ofender, né, os princípios familiares, isso, é justamente um homem, né, que desejar outra mulher, que fica, trai a né, sua esposa com uma outra mulher. Bom, aí ele já está pensando no ego de macho, sim, dele, né? Na programação original. Ele não está pensando em si na família, magoar a esposa, magoar os filhos, trazer problemas familiares, não. Ele está pensando no que é dele. Né? E aí acontece, né, das pessoas fazer essa polêmica toda, porque é uma coisa surreal, né? Não é normal para sociedade hipócrita, porque tudo é normal. Se um, sim, cara estiver agarrando uma mulher, um dia eu passei na rua, tava eu e os meninos eram pequenos. Tinha um cara agarrando uma mulher. Ele tava quase transando com ela ao vivo, né? Sinceramente, eu fiquei com vergonha dos meus filhos na hora que eu vi os dois, que deu vontade até de chamar a polícia. Mas isso aí não é polêmica, não. Ninguém fala nada, né? Não pode. Não, é uma coisa livre. Mas Jeová criou, né, que isso seja normal, né? O homem pode agarrar a mulher, os dois um casal, eles podem estar ali praticamente com as suas genitálias desnudas, né? Tendo ato sexual nos cantos. E todo mundo tem calça. É normal, gente. É normal. Por que vocês estão reparando? Isso é normal. O pai fala lá, filho, não, deixa meu filho ver, porque ele tem que ser homem, é aquilo ali que ele tem que fazer. Não é? Quanto mais mulher, melhor, né? Agora, antes de você, só pra mim terminar, que eu não vou falar mais nada, que eu fico revoltada com a situação dessa, que eu não vou nem falar mais nada. Mas só pra terminar, ele devia preocupar com coisas mais graves, né? Igual o país respeitar o próximo, né? O respeito, ele vem, não é só você não deixar seu filho ver uma pessoa querer a outra do mesmo sexo, não. Respeito é você respeitar o humano como pessoa, né? É você não mentir, não roubar, não passar perna, não fazer coisas horrorosas lá no seu escondido, entendeu? E achando que ninguém tá vendo. Isso é você respeitar o próximo. No Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella, você tinha que proibir os bailes funks. Você deveria proibir, tráfico, né? proibir as rádios cariocas, fecha as rádios que vinculem o funk. Pois o funk carioca do Rio de Janeiro é pura pornografia. Salvo 10%, 5%, que ainda eles fazem uma coisa mais aceitável. Mas o funk no Rio de Janeiro, você deveria fechar todos os bailes funks. Fechar todas as rádios funks do Rio de Janeiro deveriam ser fechadas pelo prefeito, né? Porque as letras das músicas, eu vou dizer para vocês, eu que sou um cara extremamente liberalista, me constrange, e algumas músicas eu sinto vergonha de ouvi-las, assim, de passar na rua e ter alguém ouvindo. Então tinha que fechar aí os bailes funks, né? Fecha as televisões, fecha a Rede Globo.
A Rede Globo vincula praticamente, olha as novelas, os seriados da Globo, né? Pornografia, estamos falando de pornografia, não é verdade, né? As mulheres seminuas, beijos, também tem beijos lá, né? Beijos que você deduz serem beijos pornográficos entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, vamos fazer o seguinte, Marcelo Crivella, solta uma bomba atômica no Rio de Janeiro. Faça o Rio de Janeiro ir ao pó. Dizime a cidade, o estado. Aí depois você pede pro Bolsonaro explodir o Brasil. Aí já o Bolsonaro tem que explodir a bomba atômica no Brasil. Aí sim, não vai existir. Aí sim, o Deus que eles seguem, né, estará de uma certa forma satisfeito e o nosso país estará limpo. É muita hipocrisia. Eu falo para vocês, né, para vocês verem o quão a religião, a religiosidade, né, para vocês terem uma ideia, destrói o ser humano. O quão a religião, é por isso que eu falo para vocês, estejam em estado neutro. Eu sei que muitos que me seguem amam Bolsonaro, outros amam o PT, que é outro lixo. Brasil está numa situação de calamidade. O PT, a direita, a esquerda, é tudo um lixo só. É tudo uma caganeira. Eu já pertenço até hoje a partido político. Só que não fui. Sabe quando você põe seu nome lá no começo e você tenta de uma certa forma achar que pode colaborar com as pessoas, depois você manda tudo para as cucuia e vê que é uma merda e que nunca mais você volta e dá as caras? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi que não tem jeito. É igual, vocês já viram quando aquela pessoa solta aquele pum carnicento, aquele peido carnicento, que geralmente as pessoas falam assim, olha, cuida da alma porque o corpo já foi. Já viu isso, Bia? Cuida do espírito porque o corpo já morreu. Eu vou adaptar mais ou menos. Cuidem da espiritualidade de vocês, porque a terceira dimensão, isso aqui já era. Isso já era. E aí eu fico vendo a hipocrisia, vocês entenderam? E muitos desses pastores, e muitos desses que levantam a bandeira do ódio contra as pessoas que vêm em formas diferentes, porque Jeová, o Deus deles todo-poderoso, o Pai de todas as religiões, dogmas espiritualistas, tudo que existe de credo e crença, Ele é o Pai, Ele estipulou, Ele colocou dessa maneira. Mas não é uma coisa, a família não é sagrada, santa, como os dizem. É porque Jeová precisa de humanos fazendo humanos, povoando essa terra constantemente, para que os humanos que aqui habitem e não têm a mínima consciência, servem de o que? Pequenas usinas de energias para manter essa realidade e a outra realidade ativa. Então, onde eu falo para vocês, e uma coisa bem interessante, nas linhas temporais eu vou abordar para vocês sobre o futuro da destruição do sétimo universo. Vou até dar um spoiler nas linhas temporais, né? Esse universo, a criação do outro universo se fez e civilizações estão lutando para sair, porque existe uma programação cósmica para a destruição do sétimo universo e de tudo que nele há. A destruição dos primordiais, a destruição das civilizações que aqui habitem, para que essa energia seja reintroduzida ao sexto universo para outros propósitos. É por isso que se existe o oitavo universo. E muitas civilizações estão lutando para ir embora. Embora seja algo extremamente difícil, mas este universo existe uma programação da dizimação dele e de tudo que nele existe. Até os primordiais, todos os seres.
Entenderam? Seria um laboratório. Quando você faz um experimento, você tira as estatísticas e análises e depois você põe fogo no laboratório para destruir ele, tudo que nele existe, para que não sobre nada. Então, nas linhas temporais, eu vou estar falando isso com vocês. Mas olha só, eu deixo aqui, né, minha vergonha de ver como o ser humano está uma guerra na internet, uns defendendo, outros não. O brasileiro realmente é um idiota. Como esse país realmente é um país de bando de idiotas. Por isso isso aqui sempre está na merda e vai estar na merda. Porque justamente é um país onde habitam as merdas. Encarnaram-se as merdas nesse país. Os espíritos mais atrasados, as energias mais atrasadas. Olha só. Eu respeito todas as formas de seres, né? Eu até ressaltando, tinha que bloquear a internet, tinha que fazer igual lá na China, lá, bloquear a internet e bloquear os acessos de... o Bolsonaro, porque o Marcelo Crivella, esse pessoal tem a mesma linha de raciocínio, né? A mesma energia. Tinha que bloquear a internet igual tem na China, você acessa só o que eles permitirem. Porque hoje qualquer criança, adolescente, tem acesso a um celular ou um tablet e simplesmente você digita pornografia no Google e você vai ter inúmeros sites pornográficos para você assistir. Então você tem uma opção monstruosa, gigantesca para você assistir. Então tinha que bloquear a internet. É mais fácil bloquear a internet, né? Dá mais resultado no modo de visão deles. Agora, quando vocês verem esses machões, esses homens muito másculos demais, defensores da tradição familiar, dos antigos costumes, esses homens que falam até grosso, né? Pode saber que é tudo um bando de mordedor de fronhas, né? É homem para a sociedade, mas no seu íntimo adora ser mulher. E esses são os que batem nas pessoas porque elas querem ser livres e demonstrarem os seus carinhos e os seus afetos pelas pessoas que o amam. E olha que na revistinha em quadrinho lá os rapazes, os heróis estavam até, entre aspas, em casa, né? Deixem de ser hipócritas. Deixem de serem hipócritas. Ninguém conhece o ser humano a não ser... Ninguém conhece a intimidade do outro. Eu sou contra as formas de agressão. Eu sou contra, digamos, as pessoas serem desleixadas, pornográficas em público, linguajar pornográfico em públicos, as pessoas que querem afrontar as outras. Eu sou contra, seja um homoafetivo ou hétero, ou seja quem for. Eu odeio baixaria, eu odeio promiscuidade. Você pode ser o que você quiser dentro da sua casa. Dentro da sua casa você faz o que bem entender, mas não ofenda as pessoas em público. Tirando isso, todos são iguais, têm os mesmos direitos. Jeová está possesso, porque as pessoas estão demonstrando. Ou vocês veem maldade em um homem dar um beijo, um abraço, como assim faz um homem e uma mulher em público. Se você vê um homem e uma mulher pegando lá, quase tendo relação em público, para vocês é normal. Mas se um rapaz andar de mão dada com o outro, se ele der um abraço, der um beijo, o que tem um beijo? Tem que defender Jeová, porque Jeová precisa
de todos, né? Fazendo papéis de progenitores, criadores de filhos para ele. Gado. Gado. O humano é gado, e quando morrer a desgraça dos humanos, vai chegar lá e muitos nem vão existir mais. Ontem eu tive uma conversa com meu filho, que ele disse para mim: pai, não conte essas coisas, porque você vai destruir a mente das pessoas. O outro lado, ele é cruel demais. Por isso que todos nascem, não se lembram e não sabem o que virá depois da morte. Um forte abraço a todos vocês. Eu tinha que falar eu tinha que me expor também, tem que dar minha opinião, né? Que barbaridade. Deixa você, minha senhora, deixa você, meu senhor, de serem idiotas. Vão se doer, quer ver? Vão se doer, vão até... não gosto de você mais. Porque você está programado. Deixa de ser idiota. Bolsonaro, PT, Lula, é tudo a mesma coisa, seus imbecis. Vocês não estão passando de gado manipulado para gerar energia para um ser extraterrestre que vocês nem sonham, mas vocês chamam seus idiotas, que fazem vocês sofrerem constantemente de papai e mamãe, e eles não sentem um pingo nem de simpatia por vocês. Por isso que vocês nascem, vivem, não sabem quem são, nem de onde vêm, e não sabem o que espera vocês após a morte. Muito obrigado, muita paz e muita luz a todos vocês. Volto na semana com os humanos cósmicos. Já dei alguns spoilers para vocês. Depois vou emendar linhas temporais e virar uma série. Uma série muito top, que eu não vou dar o nome. Assim que linhas temporais terminar, eu já estou entrando junto e vocês... Nossa, vocês já estão em outra série, tá bom? Muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos vocês. Deixem seus joinhas nos vídeos, né? Reassistam os vídeos e contem sempre com a gente pro que der e vier, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.